Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da... Bolsa de valores sem mimimi é do trader. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, aliás, o último Gamecast do ano, Roberto Indec. Que coisa, hein? Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Acabando o ano, nem pra... ainda bem também. Vai começar outro logo, né? Vai ficando velho, é bom trocar mesmo de ano. Cara, que ano maravilhoso, hein, André Moraes? Foi bom. Quanta coisa, hein? Flamengo ganhou tudo esse ano. Tudo De futebol eu não posso reclamar. Ganharam um título só também. Aqui um título só, é pro inferno. Ô André Moraes, cara, eu tô muito feliz de estar aqui nessa mesa. Duas razões principais. Primeiro tá do meu lado aqui. É isso sempre, né? Apesar de você não pagar nenhuma conta de quando a gente vai almoçar, nem jantar, tomar um café, comer uma bolacha, não consegue, incapaz de pagar uma conta. 15 anos já, Aranha, 15 anos de parceria aqui, não paga. Valmir não paga uma bolacha, vamos. Mas enfim. Mas tô feliz, ano acabando bem pra todo mundo, tomara aí. Eu tento ficar cada vez mais fora do mundo de política, notícias ruins, Brasil, porque se as pessoas... Isso aí, cara, absorve tanta energia ruim, né? A gente tem que trabalhar, tem que produzir, conversar, fazer coisas legais, interessantes, enfim, esse pelo menos é o que eu tenho aqui na minha cabeça. E aí, duas razões especiais de estar aqui. Primeiro delas, último episódio do ano, mais um ano passando, 4º ano de Gamecast. E a segunda, nosso convidado de hoje para encerrar o ano com chave de ouro. Aliás, nossos convidados, aqui um dia é da casa aqui, toda hora tá todo dia aqui. Então, aqui, ó, Felipe Aranha tá aqui, tá sempre aqui e vamos que vamos. Toda terça aqui, né? Tô aqui no Arena Trader aqui. Exatamente. E o Valmir que vai falar um pouco aí sobre mercado de ações, sobre price action. Seja bem-vindo, Valmir. Obrigado, André, por terem me convidado. Tá aqui, é um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Vamos conversar um pouco aí sobre price action, acessibilidade, enfim. Isso aí. Valmir, eu vou te contar um segredo, Valmir. Eu queria que o Aranha fizesse um pouco, até a apresentação um pouco mais de você, mas antes disso, queria agradecer imensamente estar aqui com a gente sabe das dificuldades de você estar aqui. É uma história, acho que belíssima, que a gente tem que contar para todo mundo, por isso que você está nessa cadeira hoje. Parabéns por tudo que você construiu até aqui. Obrigado. E eu, infelizmente, não fui convidado para participar. Esse era meu segredo. André Moraes não queria que eu participasse. Produção também, estava me vetando, tesourando lá, né, Aranha? Porque tem essas duas feras aqui junto com você, Valmir. Mas eu falei, cara, eu faço questão de estar lá os primeiros minutos com o Valmir. Então eu vou ficar 10, 15 minutinhos aqui para poder escutar um pouco da sua história. Eu queria que o Aranha te apresentasse um pouco. Valmir, é tudo conversa, viu? Tem uma reunião aí do que largar nós aqui. Eu convidei, falei, não esquece e tal. Quando eles falaram, Valmir, assim, chama lá o Valmir, pô, a história é legal pra gente escutar. Eu perguntei, quem que vai estar na mesa? Aí os caras falaram, vai estar só o André Moraes. Eu falei, então tá. Né? Então... Fica mais à vontade. Aí fica mais à vontade. Aí aparece aqui, de repente, o Roberto Indec. É que o Roberto Indec é meio que o chefe aqui, cara. Então a gente fica meio... Né? A gente fica meio travado aqui, cuidado com o que você vai falar. Certo. Eu tô na reta aqui. Estamos na frente do chefe. É isso aí. Mas é o seguinte, a gente tá aqui com o Valmir. Valmir, um cara que entende muito de price action, opera o quê? Uns 4 anos, já 3, 4 anos, né? 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos, opera price action, opera muito bem. Tem uma memória de elefante, uma coisa incrível, assim, como ele lembra dos preços. Ele me lembra muito o pessoal do pregão, que lembrava de suporte e resistência. E meu aluno também de price action, já também acho que começou lá atrás também, né? Uns 3 anos. Foi em 2019. 2019. Um treinamento. Isso, um treinamento sobre price action do Al Brooks ali, né? Que você segue. Foi a segunda turma sua. Segunda turma minha aqui no Brasil, a B2. A B2. E o Valmir tem uma particularidade. Ele é deficiente visual, ele não enxerga. Só que ele enxerga os gráficos. Ele na verdade, ouve os gráficos. Vocês, a gente enxerga, a gente vê o gráfico. O Valmir, ele escuta o gráfico. E aí, ele acabou montando um sistema para que ele pudesse escutar o gráfico, né? Para que ele conseguisse ter acesso às mesmas técnicas que os outros alunos tinham na turma. Ele foi lá desenvolvendo. Ele vai explicar um pouquinho da história dele aqui, fez alguma coisa lá, montou um programa em Python,
que por si só já é bem difícil. Então explica pra gente aí, Valmir, como é que você enxerga ou escuta os gráficos, né? Como é que funciona isso? Eu tenho até uma curiosidade olhando um pouco para trás só, Aranha. A sua deficiência visual, Valmir, ela é de nascença? Isso foi ao longo do tempo se desenvolvendo? Eu tenho 50 anos hoje, eu fiquei cego com 21 anos, foi um acidente de carro, né? E então eu enxerguei até os 21 anos, né? E aí só em 2017 que eu vim conhecer mercado financeiro, né? Aí, então, é uma curiosidade também. Eu até acho que antes da gente falar do programa e tal, eu queria muito saber, né? Sim. Da onde surgiu essa ideia de investimento, né? Foi por conta daquele boom que deu a partir de 2016, bolsa subindo, renda fixa caindo, enfim. E aonde que você pegava informações para conhecer o mercado financeiro? Acho que até uma pergunta antes da do André, né? Eu vinha conhecer o mercado financeiro pelo Bitcoin. Em 2017 deu aquele boom lá do Bitcoin, né? E eu comecei a investir em Bitcoin, eu comecei a analisar a ver as cotações do Bitcoin lá no Investing, né? Porque eu com um computador, leitor de tela, né, e uma interface web, né, fica acessível aquelas informações. Na página da Investing tem aquela análise técnica, eu pegava e ficava estudando os preços ali do Bitcoin. E depois daquela queda do Bitcoin, eu comecei a me interessar e pesquisar sobre mercado financeiro, aí descobri a bolsa e aí abri uma conta na corretora e comecei a acompanhar, né, as cotações. Aí já vim para as ações, né? Esse abrir uma conta, comecei a acompanhar as ações, alguém te auxilia nessa parte toda? Como é que funciona na web para você navegar tranquilamente? Não, como na web é bastante acessível, a gente que não enxerga, né, a gente tem no computador uma tecnologia assistiva chamada leitor de tela, né? Então a gente através do leitor de tela e através a maioria dos sites, né, eles são bastante acessíveis, a gente consegue acompanhar tudo, todas as informações que estão ali no home broker, né, com o leitor de tela, né? Legal. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, porque é uma dúvida até que eu tenho um tio também que é deficiente visual e ele tem conta na Rico desde que a Rico abriu. A gente começou na Rico em 2011, ele 2012 talvez, ele abriu conta na Rico e a hora que fez aquela coisa do token, ele ligou para mim e falou: André, agora ferrou, porque o token eu tenho que ter o celular e eu não consigo ver aqueles números e tal. Já tem solução para isso? Já. Inclusive a Clear é uma beleza, né? Porque é bem facinho, né? O token da Clear, eles fizeram uma coisa... Porque a Clear é bem fácil de acessar, e o token eu também fiquei preocupado, né? Mas é bem facinho no celular de acessar, porque o celular, eu passo só o dedo assim, ele fala o número do token, né? E eu já digito aqui na tela, no home broker aqui da Clear, os 6 números, né? Então fica bem fácil, não tem nenhum problema. Que legal, eu não sabia dessa solução, muito bom. E aí você conseguia ali ver as cotações. O que você observava nesse primeiro momento? Já tinha alguma coisa de análise técnica que você gostava, além de ver alguma coisa pronta lá na Investing? Sim, eu acompanhava alguns analistas falando de análise técnica e eu acessei na Investing, tinha um histórico dos preços, né? Tendo lá aquele OHLC, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento dos tempos gráficos ali na página mesmo da Invest. Eu comecei a perceber, como eu tenho a memória, eu tenho memória visual do que é um gráfico de base, eu nunca vi o gráfico de candlestick, né? Mas eu tenho ideia do que é um gráfico cartesiano, o gráfico de barras. E os analistas falavam de bandeira, de mastro-bandeira, essas coisas assim, máximas e mínimas. Eu percebi que ali eu conseguia ver a máxima, conseguia juntar as coisas ali, formar a figura na minha mente, né? E por ali eu fui acompanhando. Não tinha pretensão nada de fazer nenhum programa, nada de análise técnica, né? Mas como eu estava interessado em investir nas ações e me interessou investir a curto prazo, né? Fazer o chamado swing trade, né? Então eu vi ali uma possibilidade de fazer uma leitura através dos gráficos. Aí depois eu descobri que na plataforma dava para exportar em CSV e abrir aquele OHLC
No Na Excel. plataforma, no Excel. no Excel. Uhum. E ali eu conseguia mais em tempo real fazer as leituras. E mais tarde eu vim ter a ideia de desenvolver o programinha, né, em Python para poder deixar mais fácil aquilo no prompt de comando, né? E ali, através de comandos simples, acessar qualquer gráfico em tempo real e fazer as leituras ali no prompt de comando, né? Para ter mais agilidade. Aí eu comecei já a pensar no Day Trade, fiz alguns testes e vi que era possível. Falei, não, dá. Porque a minha preocupação era o seguinte, né? Como é que eu faço para ser assim, o mais próximo dos meus colegas que operam o mercado lá, que enxergam, né? Como é que eu me igualo, né? Chego a ficar o mais próximo deles, para aí daí eu, né, tá em pé de igualdade com eles para poder enfrentar o mesmo desafio que eles, que é fazer o gerenciamento de ganhar dinheiro. Afinal, você está no risco. mercado, os outros também estão, né? Você está tentando tirar dinheiro, está todo mundo tentando tirar dinheiro de você também. Exatamente. Né? Você está em condições iguais ali. E o mercado não quer saber se é cego ou se enxerga. Não, Ele, quer saber. se não souber o que está fazendo, ele vai passar por cima. Né? Se tem uma coisa não inclusiva, é o mercado. Exatamente, não tem coisa cota mais- aqui para Mas em cego. compensação é super democrático, super porque todo mundo pode democrático, fazer. Super Porque democrático. mas Mas todo mundo ali, não tem melhor, não tem pior. Todo mundo tá na Ah, mesma bonito, chance. É feio, branco, preto, não tem nada, cara. É todo mundo Exatamente. igual ali. Se der Exatamente. bobeira, o mercado vai lá e senta além de todo mundo. Mas ninguém vai pegar leve, né? Ninguém vai pegar leve, Né? exato. Ninguém vai pegar leve com você. Só para entender, o programa ajuda exatamente na leitura do mercado. Isso, eu deixo ele bem comandos assim bem curtos, né? Por exemplo, eu digito M5 é o gráfico de 5 minutos, né? Ele já me dá assim na tela o gráfico de 5 minutos, máximas. Então dá para fazer uma leitura rápida assim das pernas, dos canais, sabe, de máximas e mínimas, topos, né? Então eu já consigo fazer essa leitura assim de uma maneira assim bem ágil, né? Como se eu estivesse vendo mesmo, né, o gráfico. Né? Mas ele está falando para você, não é isso? Ele está falando, exatamente. Eu deixei essas informações, quando eu lia o gráfico na planilha, né, no Excel, tava lá os dados em forma bruta, né? Mas no programa eu deixei de uma forma assim que ficasse mais... Ele já faz uma leitura prévia para mim de barras ascendentes, descendentes, né? Então dá para facilmente eu poder assim sacar, entender que tem uma sequência de barras assim numa direção e aí ali marcar os topos e fundos e ligar os canais. Eu também já deixo fácil aqui para ele... Para eu colocar, por exemplo, tipo uma sequência de topos mais altos, né? Eu coloco esses topos mais altos, ele já dá a projeção do terceiro topo mais alto lá em cima, que seria um canal, a linha do canal de alta, né? Aquela linha diagonal, né? Só que, Valmir, é o seguinte, a gente que enxerga o gráfico, uma das vantagens do gráfico é que você tem o histórico de várias barras, ele está printado na tela, você bate o olho e você vê... Independentemente do tempo gráfico. Independentemente do tempo gráfico, você vê tudo que aconteceu para trás. Quando você escuta, essa informação foi uma onda que saiu do computador, uma onda sonora que foi para o seu ouvido, causou lá uma reação no seu cérebro e se dissipou. Isso quer dizer que você tem que ter uma memória de tudo que ele falou, né, ou tudo que ele vem falando. Como é que você desenvolveu essa memória, ou como é que é a sua memória? Você lembra dos números? Lembra dos canais? Lembro dos números mais importantes. Isso que você tem, isso que você falou, que você está lá visualmente, lá vendo lá o gráfico sempre, né? Tem um histórico. Eu também tenho um histórico aqui através desses comandos simples que eu dou, né? Então estou sempre acessando o gráfico, atualizando, né? E eu posso ver ele tanto aqui no prompt de comando, né? Ele em tempo real, como eu posso também com comando simples, ele já coloca num bloco de notas tudo aqueles números ali, eu marco só os que são mais importantes, né? Eu pego os topos, os fundos, né? Mas você guarda na memória ou você sempre recorre? Esse número está disponível para você a hora que você quiser ali saber qual foi o fundo anterior, por exemplo. Você vai guardando na memória eu vou guardando. ou você vai... Eu vou guardando. Não, esse está sempre disponível para... Ele está sempre disponível para mim, mas eu também... Os mais importantes eu vou guardando, né? Eu tenho que Esse eu guardar. vou guardando foi desenvolvido ao longo depois do seu acidente, ou você sempre foi uma pessoa de memória boa, assim?
Não, eu acentuei essa memória depois do acidente, né? E agora no mercado mais ainda, né? Então a gente acaba forçando mais esse lado da memória, porque realmente tendo o visual fica mais fácil, você não precisa guardar tanta coisa na memória, né? Você bate o olho... É igual músculo, você vai desenvolvendo à medida que você vai treinando. Eu acho interessante, porque eu fui de uma corretora onde todo mundo era do pregão. Os caras tinham uma memória incrível e faziam conta de cabeça muito rápido. Eu sempre conto isso. E eu lembro que eu me sentia diminuído, porque os caras já estavam no pregão. Eu tinha vindo de mesa de operações onde você tem caneta, tem papel e você se vira. Os caras estavam lá embaixo. E eles faziam conta de cabeça muito rápido e precisa. E eu fui desenvolvendo. Hoje eu faço conta muito mais rápido do que eu fazia naquela época. Então eu acho que o mercado, ele vai... A gente vê tanta coisa, tanto número, tanto padrão que a gente vai desenvolvendo. Então acho que isso também ajudou, né, Valmir? A atividade em si é ajuda. Agora deixa eu te falar, como é que você escolheu para te ajudar nos estudos o Price Action e essa coisa de leitura de candle facilitou? Porque o que eu fico pensando é o seguinte, a análise técnica tem 500 mil indicadores, 500 mil técnicas, 500 mil padrões, né? Padrões e tudo mais e tal, né? Assim, na teoria, assim, usar um gráfico parecido com o meu, porque eu já sou quase Price Action, eu tenho 2 média móvel lá, eu sei que vocês não gostam, vocês são meio contra. Eu tenho uma. Mas tá bom, mas tá bom, não precisa mais do que isso e tal. Isso já funciona para mim, mas tem gente que gosta de ter mais informações, mais indicadores, mais padrões e tudo mais. Como é que foi essa escolha? Foi porque ficava mais simples ou porque você realmente gostou principalmente dessa coisa da leitura do candle a candle? Sim. A escolha, assim, foi uma escolha, assim, eu não tinha muita escolha. A minha escolha pelo Price Action justamente porque, como eu percebi que indicador ficava difícil para eu poder acessar esse dado da plataforma, né, porque eu não podia imprimir o indicador, né, o que eu tinha mais acesso era mesmo os preços, o OHLC, porque a plataforma já exporta esse OHLC, né, assim, já vem por padrão. Ela não exporta os indicadores, mas o OHLC ela exporta. Então eu tenho só os preços, né? Então, acabei que eu fiquei... a opção do Price Action era conveniente para mim, porque eu precisava só dos preços, né? Para montar para visualizar o gráfico, né? Então os indicadores eu não poderia contar muito com os indicadores, né? Então acabou que eu fiquei com essa opção do Price Action só, e acabei entendendo, pegando o espírito da coisa e vi que isso também era o suficiente, né? O Price Action. Falar uma coisa, acho que para o pessoal que não conhece o Price Action, Price Action é famoso por ser um gráfico limpo. Price Action não é só um gráfico limpo, mas ele é famoso por ter o gráfico bem limpo. E OHLC é máxima, mínima, abertura, fechamento, máxima, mínima, abertura e fechamento. E com isso, é uma espécie de um Lego. Você consegue fazer muita coisa no Price Action. Você vê o tamanho de um corpo pegando, né, abertura e fechamento. Você vê o tamanho de uma sombra pegando uma máxima e um fechamento ali, alguma coisa. E então, o fato do gráfico ser limpo, eu acho que facilitou nesse sentido. Você precisava... tinha menos informação para você trabalhar, né? Assim, de uma maneira simples. Isso. Ô Valmir, eu queria só minha última pergunta, desculpa a indelicadeza. Uhum. Eu acho que você é um cara que deu sorte de cair rapidamente nas mãos do Aranha. O Aranha é um grande nome desse mercado, um cara íntegro, e a gente sabe que hoje em dia é cada vez mais difícil, né? E acredito que até pelo fato da deficiência visual deve ser ainda mais difícil pela quantidade de coisas que talvez você escute e não conheça, e não veja, né? Sim. Isso eu acho que cria algumas dificuldades, mas eu acho que você está em ótimas mãos. E eu queria fazer uma pergunta para você. Agradeço aí, obrigado, cara. Não, é verdade. Se você andar pelas ruas da cidade de São Paulo, eu vou colocar aqui porque eu moro aqui, né? As ruas são esburacadas, são horríveis. Para você transitar e andar deve ser horroroso, né? Sim. E aí a gente não vê uma evolução. Dentro do mercado financeiro, eu queria te perguntar se o processo para os deficientes visuais, por exemplo, eles vêm evoluindo, tem te ajudado nessa evolução, ainda não, poderia ser feito mais coisa, enfim, acho que é importante da gente trazer isso aqui também. Sim, em termos de acesso à informação, né, a acessibilidade que a gente tem nos home brokers é muito boa, né?
Não tem muito o que falar de acessibilidade nos sites das corretoras, né? Bom, eu já desde lá do começo, né, eu uso a Clear, né, e ali eu consigo me virar muito bem em tudo ali, eu faço tudo ali A com Clear autonomia. é dividido em módulos, né? Então você... Ele era muito fácil, mas é uma corretora fácil para ser trader. No começo eu ainda operava eu não operava no MetaTrader, eu operava no home broker da Clear, né, que eu não sabia, não tinha desenvolvido o programa ainda, né? Então eu operava naquele home broker da Clear mesmo, né? E aí depois eu comecei a desenvolver o programa pro MetaTrader, eu comecei, né, a ter assim, mais agilidade nos 5 minutos aqui no MetaTrader. Mas essa acessibilidade é legal. O desafio mesmo fica aquele desafio que é comum a todos nós, que é o né, aquele desafio do trader que é o desafio comum, né? Gerenciamento de risco, né? O gerenciamento da psicologia, né? E análise, né? Mas fica nisso aí. Não tem muito o que falar da acessibilidade, não. Boa. Valmir, deixa eu me despedir. Vai lá, Obrigado. ano que vem. Obrigado, Opa. Deck. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. Prazer conhecer. novamente. Aranha, Valeu, obrigado pelo convidado de honra que você nos trouxe, obrigado André vocês Moraes. aí por... Ótimo ano prazer. novo. E é uma Mas ótima vamos falando. história. Vamos falando. Valeu. Valeu. Eu achei legal essa linha de pergunta que o Indec trouxe aí também, porque tem muita coisa. O que acontece? A gente que está na regra e não na exceção, Valmir, a gente pensa as coisas de um jeito. Né? A partir do momento que aparece uma exceção, a gente fica com muita curiosidade de saber assim, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Para mim, eu tenho muita curiosidade dessa parte mesmo da memória, de você escutar as coisas, porque eu acho isso... Eu já operei do lado do Valmir. Até aqui no Arena Trader, eu não me lembro qual foi o episódio, talvez aí a produção lembre qual foi a data, mas o computador ele fica falando e muito rápido. E ele fica lá digitando um monte de acesso de comando e de repente ele sabe um preço, aí eu lembro que eu falava, mas que preço que ele está falando, não sei o quê. E eu me lembro, inclusive, que a gente estava aqui, estava eu, o Ross e o Valmir. A gente estava operando juntos, cada um com uma ideia do mercado. E o Valmir foi lá e foi muito bem na operação. Ficou esperando e você foi lá e deu um bote. Né? E numa boa hora deu certo a operação. Você faz quantas operações por dia? Costumo fazer de 3 a 5 operações por dia. Que é o recomendado mesmo, né? Para qualquer day trader. E no quê? O que você gosta de operar? Então, eu aprendi a ler bastante o contexto, né? Que no Price Action a gente, assim, enfatiza muito o contexto, né? Então, eu procuro antes visualizar o contexto, está lateral, se está em tendência, a tendência é forte ou fraca, né? E aí, dependendo desse contexto, né? Eu vou, se o dia está lateral, ou seja, com muita sobreposição de base, eu vou procurar operar a lateralidade, né? Fazer scalp ali comprando embaixo, vendendo em cima. Isso, né? No índice? Isso no índice. O índice, a maior parte das vezes, está numa situação dessa, né? Meio indefinida, né? Muito lateral o mercado, né? Mas é claro que os dias melhores são aqueles de tendência forte, né? Que a gente eu faço entrada em 50% de retração, né? E ali procuro fazer um trade que dá um risco-retorno de 3-1, né? Isso que a gente procura buscar. Você entra bem mesmo nos ciclos de price action, né? Uma lateralidade você procura comprar baixo, vender alto, saindo em scalp. Numa tendência forte, você até numa tendência forte de alto, você compra alto até, né? E numa tendência que é uma tendência, mas que não é tão forte, você tenta só comprar uma correção, por exemplo. Mas como é que você determina isso? Porque, por exemplo, vamos dar um contexto lateral que você conhece bem. Grande alta, grande baixa. Né? Você tem lá um movimento que é forte para cima, um movimento forte para baixo, outro movimento forte para cima, e você determinou ali um padrão lateral daqueles que são bem ariscos mesmo. Sim. Mas como é que como é que você determinou que a perna anterior foi de alta, depois de baixa, depois de alta, se você não está vendo o histórico? Eu estou sempre vendo o histórico. Porque aqui,
eu estou sempre digitando M5 é um atalho que eu tenho aqui, né? Então eu digito M5, ele já me atualiza o gráfico, entendeu? E eu já de cara eu consigo perceber, eu vou atrás dessa informação e o gráfico, o programa me facilita ter essa informação dos topos que ele está fazendo, né? Se os topos estão mais altos e fundos também mais baixos, né? Já dá para ver, por exemplo, um triângulo expandido aí no caso, né? Ou se a coisa está irregular, as barras, né? Se tem muita sombra, se há sobreposição, eu consigo ver essa informação. Se há muita sobreposição de barra, eu já percebo que o contexto está lateral, né? Mas tem a questão do tempo também, né? O gráfico são duas dimensões ali. Você tem preço e você tem tempo. Você está falando dos topos e dos fundos. Mas como é que você sabe que aquilo aconteceu, por exemplo, em 20 barras? Ou que aquilo aconteceu nas últimas... que tem sobreposição de barras nas últimas 5 barras? É memória ou o programa fica repetindo? Eu também faço, eu coloco assim, tipo, para as últimas 20 barras, foi bom você tocar nesse de 20 barras, geralmente eu pego as últimas 20 barras até por, né, um instrução padrão que nossa da academia lá, né? Então as últimas 20 barras, eu digito M5 20, né, ele me dá as últimas 20 barras assim, acima. Para vocês o gráfico ele vai crescendo para a direita, né? Para mim o gráfico vai crescendo para baixo, então... Porque é uma sequência de prints, né? É uma sequência de print. Cada barra está numa linha aqui do prompt de comando, né? Cada barra está numa linha. Então, eu vou lendo de baixo para cima. Cada vez que eu dou esse comando, ele me dá o gráfico atualizado e a última linha de baixo é a última barra. E aí eu vou lendo de baixo para cima, né? Eu vou pegando os topos e os fundos. Geralmente, no pregão, no mini índice, né? Aquela antes do mercado à vista. Das 9 às 10? Das 9 às 10, ele costuma fazer uma lateralidade ali estreita. Às vezes dá para operar, às vezes é um range de uns 500, 600 pontos. Se não sai número, né? Se não sai número, dá para operar. Antes de Nova York também, ele fica ali naquela lateralidade, até o mercado se definir. Geralmente é uma lateralidade de uns 600 pontos, dali dá para fazer, às vezes... fazer bastante coisa. Dá para fazer umas entradas ali, como a gente sabe ali, né? Dá para aproveitar e fazer uns scalps ali, comprando baixo. Não é fácil, né? Mas como é que eu determino isso aí? Para vocês estão olhando o gráfico, a lateralidade. Eu já marco aqui no prompt de comando, H. Eu digito aqui, H, tal preço, H é a máxima, né? L, a mínima. Então, aquele range de 600 pontos. E o programa automaticamente, ele marca para mim o terço superior e o terço inferior. Então, aí eu gravo. Eu gravo onde começa o terço superior, aquele número, aquele preço, né? E onde começa o terço inferior. Então, você grava preço? Eu gravo o preço. Eu gravo o número mesmo. Porque as barras, aí... Por exemplo, 120.430. Exato. 120.430 começa o terço superior. Dali para cima eu vou procurar vender. Então, as barras que vão fechar ali para cima, eu vou apostar contra o movimento. Então, a gente está falando de lateralidade, né? Então, eu vou vender acima de barras ali. O que tiver acima desse valor 120.435, né? No meu sistema, né? No price action nosso lá, né? Eu vou procurar vender ali em cima. Eu já entro com a ordem OCO na plataforma, é bem acessível no MetaTrader, eu já entro com ordem OCO anexado o stop, né, da operação e o gain. E o gain. Né? Então, uma cancela a outra. Uma cancela a outra. Então eu já deixo lá, eu tenho aqui até uma forma rápida, é só com C ou V, eu compro e vendo, né, no teclado, né, eu dou V de vender, ele já entra vendendo, com a ordem... Stop de alvo. Com stop e alvo, exatamente. Cara, olha como pra gente, não sei se pra você, André, pra mim isso parece super complicado de fazer. E tem gente que tem todas as condições do mundo, tá com dinheiro, tá com plataforma né, paga cara, enxerga tudo e fica reclamando. Não é? É isso mesmo, não. Com certeza. Né? E o Valmir aqui vai bem. O que todo mundo mais faz é reclamar, né? O pessoal gosta de reclamar. Eu realmente adoro essa sua história, Valmir. E cada dia, cada vez que você me explica, eu entendo um pouco mais. Eu tento entender um pouquinho mais, um pedacinho, porque é que para você, como você vive isso, para você deve ser o normal, né? Você faz isso todo dia, quantas horas por dia você opera, aliás? É verdade. Até eu costumo operar pela manhã até o meio-dia, das 9 até o meio-dia, né?
Não, se quiser terminar, fica à vontade. Não, só ia falar para ele que tem uma água aí do seu lado, cuidado por um lado, tá perto do teclado aí. No final do teclado, isso. Isso, Tá. quase aí. Aqui. Aí, É. beleza, só para... Valmir, eu queria te perguntar, e aí você gosta de operar o índice? O índice. Mini índice, né? É o mini índice. O mini índice. É, legal. Eu operei um tempo o mini dólar, mas como na academia o nosso ativo lá de estudo é o mini índice, eu acabei ficando só no mini índice mesmo e tá muito bom o mini índice. A academia é a minha academia de price action. Né, que ele na academia. Entendi. Aí a gente tem os padrões, que ele tá fazendo tudo certinho, 20 barras. Isso. Enfim, os Exatamente. padrões todos corretos aí. Não, cara, para quem faz day trade, é monoativo, né, é difícil você olhar mais do que isso e tudo mais e tal, assim, o de diferente, por exemplo, eu gosto muito do mercado de ações, então eu consigo lá colocar mais telas ali e ficar também olhando as blue chips ali, que tem mais liquidez, dá para operar com a mão um pouco maior e tudo mais e tal, mas tem muita gente que é monoativo, ou seja, o cara não consegue se concentrar para fazer leitura de 3, 4 ativos diferentes. Então o cara consegue ficar focado em um, mas ele sabe tudo que está acontecendo, né? Eu vejo muito o Albrooks, aquela leitura barra e tal, e que eu vejo muita gente fazer, muito ex-aluno seu e tudo mais. O cara consegue, cara, descrever cada tique para cima ou para baixo e encontrar o motivo dele estar acontecendo, né, cara? Que eu acho uma coisa fantástica. É uma característica da técnica, né? Não tem ruído, cada Exato. coisa Então, não dá para fazer isso em 10 ativos. Você vai fazer isso bem em um, né? Então, ok que opere... Você pode acompanhar do modo geral 10 ativos. Mas para você fazer Mas a hora que você vai operar, você o tem que ideal focar é em você focar em um deles, né? Mas você pode ir vendo assim, por exemplo, o Valmir falou aqui, tem uma condição do mercado lateral. A gente tem determinados padrões que determinam pra gente que o mercado é lateral. Eles são meio genericões, assim, são coisas que você bate o olho e vê mais ou menos. Então você consegue ter uma, 2, 3 telas, o que você quiser, com vários ativos que você bate o olho e fala, eu quero operar alguma coisa lateral. E aí você foca em um que pareça que está apetitoso, digamos assim. Agora, o que eu não sei, Valmir, é se da maneira que você opera, você conseguiria operar mais ativos, fazer como o André faz, de operar várias ações? Eu já tentei, não, até dá, eu consigo deixar num prompt um gráfico, no outro prompt outro gráfico, né, do dólar, por exemplo, mas até por essa questão da memória que vocês falaram, né, eu preciso memorizar preço, então eu percebi que eu fico melhor quando eu foco em uma coisa, né? Tanto faz o dólar ou o índice, eu preciso escolher um deles, né? Todos são difíceis, eu preciso escolher um, né? E eu preciso focar naquilo. Porque eu preciso entender o comportamento, acostumado com aquele comportamento e tem um histórico, uma história dos dias anteriores, né? Então tem muito preço que fica gravado na mente, né? Também dos dias anteriores. Então, se eu começo a querer olhar 2 ativos, né? Aí embola muito as informações. A ideia, né? Exato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que ficou o swing trade? Você ainda continua fazendo? Ainda sobra tempo para dar uma olhada, uma estudada? Eu gosto muito de analisar gráfico nas horas assim, depois do pregão, final de semana, dou uma olhada nas ações. Quem não gosta, né? Assim. Mas o day trade na semana, ele me absorve. Eu fico esgotado depois da manhã, né? É que é muito esforço, né? E eu já estou tomando risco ali no day trade, sabe? Então, um outro dinheiro que eu tenho guardado eu deixo em coisas assim mais tranquilas, né? Exato. Menos volatilidade, porque todo risco, o risco maior eu estou correndo ali no day trade, né? E ali para mim já é o suficiente. E aí eu procuro tirar a parte de risco, né? Eu deixo ali para o day trade, eu não diversifico. Entendi, quer dizer, você fica monoativo ali. Eu fico monoativo e monoestratégia também, acabo ficando no day trade também. Até porque eu acredito que eu vou dar um chute, um palpite, né, Valmir? Eu imagino que haja erros operacionais, por exemplo, você vai digitar uma coisa, digitou outra, ou não. Ou você é bastante eficiente, assim, do ponto de vista de não cometer muitos erros, vai comprar, acaba vendendo, ou outras coisas do tipo. Assim. Acho que até porque esse negócio de digitar, eu acabo minimizando, assim, mitigando muito esse tipo de problema. Eu já tive problema no começo quando eu estava na interface web, então eu ficava mais sujeito a esse tipo de erro, né? Em colocar a quantidade errada de lote, essas coisas. Agora,
no MetaTrader, como eu tenho que digitar o valor, apesar de muita coisa eu deixo lá automática, já default lá, né? Para eu não ter que ficar digitando muita coisa, muitas vezes o preço eu tenho que digitar. Não é um clique, né? Mas você não erra a digitação? Você tem 100% de acerto na sua digitação? Assim? Nisso é difícil, muito difícil errar. Eu não erro, é muito difícil, muito difícil errar. Eu tenho certeza absoluta que eu erro no começo, 200 vezes mais. 200 vezes. Eu escrevendo no WhatsApp, o pessoal acha que eu sou analfabeto. Eu presto atenção muito, né? Porque ali é dinheiro, né? E eu sei que eu posso errar nisso, né? Então, eu acho que porque eu tenho muita preocupação com isso, acabo não errando. Já errei no começo, né? Cara, eu opero com Profit, aí agora, sei lá, Ctrl é compra e Tab é venda. Coisa lá, assim. Shift. Shift Out. Shift Out. Cara, aquilo lá, eu erro toda vez. Tem hora que eu falo, olha lá, eu tô comprado, tá subindo. Aí eu olho, eu tô vendido. Pois são erros que acontecem. Exato, eu cometo demais. Agora, Valmir, se trocar o seu teclado, você começa a errar ou não? Bom, até você se acostumar com o outro, provavelmente sim. Com o outro, eu tenho que... Porque, por exemplo, o teclado de notebook é diferente do teclado de desktop, né? Tem umas diferençazinhas, então antes eu tenho que treinar um pouquinho no teclado para eu ficar... Para ver se está preciso mesmo. Exato, assim, né? Porque eu nem penso no teclado, quando eu estou digitando, eu não penso na... Você é completamente fluente. Assim, exatamente. As mãos são fluentes nisso, né? Assim como a gente deve ser no mouse. Eu acredito. Vocês lembram do tempo da datilografia, que tinha curso de datilografia? Lembro. Então... Eu tenho até porque tem as teclas F e J ali, né? Eu uso isso aí, exatamente. Ela tem A, S, D, F, Para o pessoal que nunca reparou, para quem nasceu digital, as teclas F e J tem um risquinho. Exato. Então, para quem digita bem, a pessoa mantém os dedos posicionados ali nas teclas F e J. Pode reparar aí no seu teclado em casa. Acho que é ali a câmera. Exato, bem reparado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que também é uma curiosidade grande. Como é que é a sua rotina de estudos, né? Que hora levanta, o que você olha, o que você... Eu tava conversando aqui com o Aranha disso aí. Eu levanto cedo, costumo levantar cedo, 6 horas, né? Eu já tô 6, 7 horas, eu já começo a acompanhar lá tem um resumo lá no Infomoney, lá nos outros canais de notícias, assim, como é que está o mercado asiático, europeu, como é que fechou, como é que está o petróleo, que influencia muito aqui na Petrobras, né? Na Petrobras, né? O minério, né? Você escuta o André domingo, não é isso? Tem o estúdio domingo lá. De vez em quando também estou escutando o André, não fico... como eu não estou podendo fazer swing trade, né? Acabo não... Você escutava lá atrás, né? Eu escutava mais lá atrás. Agora eu estou acompanhando de vez em quando também, né? Quero fazer umas operações de swing trade, mas me falta o tempo. Porque justamente depois das 10h30, né? Para fazer entrada em alguns papéis, eu estou focado no mini índice. Então não adianta eu ficar muito querendo pegar tudo que não dá para pegar tudo, né? Tem que escolher uma coisa, né? Não tem jeito. Desculpa, eu te interrompi. É muito tentador. Você estava falando da sua rotina de estudos. Então aí... dou uma olhada nas notícias, pego o gráfico também do mini índice, só o gráfico do mini índice, né? Não olho mais nada. 5 minutos? Pego os 60 minutos e o diário. Tá bom. No diário e nos 60 minutos, eu faço a leitura toda, né? Como é que tá em tendência, não tá em tendência. Últimas 20 barras. As últimas 20 barras, exatamente. Aí eu acho que fazendo uma ponte com o que você opera análise técnica clássica, né, típica. Então, sim, mais análise tradicional mesmo. Tradicional, né? Então, eu acho que você tenta encontrar aquela chamada tendência primária, né? Uma tendência macro, ver se tem uma oportunidade, não é isso? Exatamente. Se a barra anterior fechou, por exemplo, na máxima e ela já está vindo de uma alta, ou se ela fez uma correção até a média no diário e fechou uma barra de sinal de alta, coisas assim. Até ontem, nos 60 minutos, o 60 minutos rompeu uma lateralidade, começou a fazer um canal de alta, fez 2 pernas de alta e ontem ele não fez a terceira. Eu tinha marcado a terceira, ia dar mais ou menos uns 127, 480, a linha de canal, daquele canal de alta, né? Mas ontem abriu com gap de baixa e ele começou a fazer um canal de baixa, né? Um canal de baixa e ficou lateral o dia todo. Fechou numa inside bar o dia todo, né? Ontem foi 21 de novembro. Ontem foi exatamente. Esse programa está ainda no ar, é o último programa que vai ao ar no ano, né? Mas
Mas é exatamente isso. Ontem um dia foi um saco, porque ficou Foi. lateral. Eu tenho horror a dia lateral, então dia lateral para mim não Eu serve gosto, pra nada. cara, eu gosto bastante. não, assim. é coisa de eu não perfil, gosto né? de dia muito volátil, assim, muito Pô, grande. eu adoro, aí, eu adoro. O que eu não gosto é de muita volatilidade, porque eu gosto de ter tempo, Valmir. Isso, Pra eu gosto pensar. de tempo. Então, é tipo assim, não adianta subir 1000 pontos em 5 minutos. Sim. Ou que naquela barra de terça passada, 2.700 também, 2.700 pontos. pontos em 1 minuto, né? Eu gosto de entrar na movimentação e aí com o tempo o mercado vai esticando, aí dá porrada, mas eu já tô lá. Eu não quero tomar decisão no meio do Você furacão. entrou antecipado, as coisas estão andando. Mesma coisa comigo. Então, Agora, mercado lateral pra mim, que você quer me matar é botar um mercado lateral pra mim. Nossa, eu fico... Eu até sei operar, mas eu acho um saco. Você não entendeu? gosta do... Não, porque o que eu tive muita dificuldade no meu início, Valmir, É tenso. é me acostumar a ficar no trade bom até o final. Eu me acostumei a sair muito rápido das operações e sei que este foi a coisa que eu mais tive que trabalhar no meu operacional. Você era um scalper e de repente começou... Não era um scalper, eu até fazia uma operação um pouco maior do que o scalper. Né? O scalper hoje, por exemplo, num índice faria 50 pontos, muito 100 pouco. pontos. Uhum. Eu fazia 300, mas eu entrei no trade para ganhar 1.000. Ou para tomar um stop de 300, enfim, tá tudo bem. Só que no meio do caminho eu tinha muita dificuldade de esperar chegar até o final. Sim. E aí o que acontece? No mercado lateral, necessariamente, você vai correr atrás de 300 pontos e não de 1.000, porque senão você vai deixar o mercado voltar. Não tem como. E aí eu sempre tive o receio de me acostumar de novo a sair muito cedo das operações. Entendi. Então isso me incomoda. Então eu sei fazer, mas não é uma coisa que eu curto fazer. Você gosta de mercado lateral, Valmir? Ou prefere o mercado... Gostar eu não gosto, mas eu aprendi a trabalhar o mercado lateral. Porque quem é monoativo não dá para falar, não vou entrar... Não, você tem que entrar em qualquer, Exatamente. você tem que entrar em qualquer condição. Quem opera vários ativos, você pode Sim, só operar sim, tendência. sim. Porra, varejo hoje, o mercado tá lateral, mas varejo está subindo. Então, eu vou Você operar vai varejo. algum tempo gráfico vai estar construção subindo. civil está caindo, você vai achar alguma coisa ali. Alguma né? coisa dentro de um padrão que você conhece, por exemplo, de tendência. O que você faz em mercado lateral, Valmir? Você compra mínimas do dia, máximas do dia, Não, mínimas do dia anterior? bem simples, aquela regrinha simples, né? Que você ensina pra gente lá na academia, né? Aquela coisa bem básica mesmo. Eu marco lá a máxima, mínima, terço superior, terço inferior, compro abaixo de base e vendo acima de base. Quando o mercado está de ordem limitada, quando ele já fez isso algumas vezes ali também. Quando eu percebo que a sobreposição de barras, né, há muita sombra, eu percebo que o contexto ali está lateral. O mercado entrou numa faixa e ficou. Entrou numa faixa e ficou. Ali eu vou arriscar. E tendência, como é que você opera? A tendência, eu espero o rompimento, às vezes, dependendo do contexto. Se o range do dia ainda está na casa dos 1.000 pontos, 800 pontos, né? Que é pouco, né? Que é pouco, né? Então, geralmente vai de 1.500 a 2.000. Tem dia menor, mas e tem dia maior, mas geralmente fica entre 1.500 e 2.000. Exato. E eu entendo que num rompimento, por exemplo, de uma faixa de negociação que teve na abertura, que ficou ali entre 600 e 700 pontos, e eu percebo um rompimento bom ali, né? E eu posso até entrar a mercado nessa barra de rompimento forte, né? E aguentar algum recuo, né? Assim, visando assim, movimentos projetados para cima, até movimento projetado da lateralidade do começo do dia. Né? E só curiosidade, você espera fechar a barra dos 5 minutos para entrar? Ou rompeu, você já entra? Não, eu espero fechar. Eu espero fechar para ver até o tamanho dela, como é que está o tamanho dela em relação às outras. Para chegar à conclusão se é forte ou não? Para chegar à conclusão se é forte ou não. Tem uma regra que o Aranha ensina pra gente lá também, que é 60% da barra para cima. E isso o meu programa também facilita para que eu tenha essa leitura também. Então eu vou medindo essas coisas para sentir se ali tem um rompimento que dá para... Tem um contexto também, né? Se por exemplo, está numa lateralidade, numa resistência muito forte, né? E essa forma-se uma lateralidade lá em cima e tem uma barra de rompimento muito forte para baixo, eu entendo que ali vai se formar um canal de baixa, né? Eu já vou entrando ali naquela barra mercado mesmo, na barra de rompimento. Ou se não, eu espero, né? Tem aquele rompimento forte, eu espero voltar um pouquinho para pegar um preço melhor, né? E entro, né? Ali. E isso é parecido, eu só não gosto de esperar fechar a barra. Eu quando eu entendo que é um ponto
poxa vida, importante, que é que tem boa chance que e tal, tem boa você chance e tal, toma o risco e vai. Eu vou. Aí, Sim. claro, eu tomo mais stop que vocês, mas em compensação, o meu preço médio geralmente é um pouco mais baixo. Pode Aí é ser coisa que de seja. perfil, Pode né? ser. Então, Eu acho que tem muitas maneiras de... Um mesmo padrão tem muitas maneiras de entrar. Se você se antecipar, você vai tomar mais stop, mas você geralmente, nem sempre, mas geralmente, você se antecipando consegue um preço melhor. Se você aguarda um pouco mais, você tem mais probabilidade, porque o padrão já está mais bem formado. Em compensação, você está geralmente comprando mais caro e teu stop está mais distante também. sim. Né? Então são coisas que, mesmo lá na minha sala, é engraçado, porque às vezes, nessas situações de rompimento, eu vou esperar um pouco, hoje eu estou com um perfil mais conservador, estou meio sonolento, estou não sei o que, não vou entrar nesse aqui. Um monte de gente já entrou antes. A gente está vendo, todo mundo está vendo a mesma coisa, mas cada um vai entrar num determinado ponto, num determinado momento, num determinado padrão. E no price action, assim como também na análise tradicional, porque é meio que a mesma coisa no final das contas. Não, né? A gente está falando de análise técnica, né, que tem vários tipos, mas as coisas meio que convergem. Não, convergem demais. Né? Assim, por exemplo, às vezes o cara fala assim, porra, André, eu estou usando aqui tal indicador e eu vejo isso e aquilo. Eu falo, cara, eu não estou usando nada disso, eu estou usando só 2 médias móveis, mas eu estou vendo Mas a mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Pois é. Porque o indicador, na verdade, ele deriva dos preços. Exato, né? exato, tudo derivado do preço. Tudo então derivado não do tem... preço e vai te dar uma informação tal, que cada um vai enxergar de uma maneira. Mas eu acho que os princípios são parecidos. Quem vai operar rompimento, quer entrar o quanto antes, e não tem jeito, tem que pagar alto, porque ele está rompendo, ele está acima de uma resistência, né? O mercado é um só, né? O mercado é um só. Você gosta do mercado? É uma coisa que te isso preenche, isso cara? que eu ia te perguntar agora, cara. Porque Ou por que você faz isso, cara? Quem chega nesse mercado e fica... Cara, bom, primeiro precisa conseguir ganhar dinheiro, viver disso e tudo mais. E ele tá faz tempo, cara. Pois é, Gosto. Geralmente se apaixona. Você É. se apaixonou pelo mercado mesmo? Sim, gosto de ler gráfico, né? E é em função de gostar, sim, tanto, né? Claro que a gente quer, olha o resultado financeiro, né? Que motiva bastante. Mas depois do resultado financeiro, a gente aprende, pega gosto pela coisa, entende o espírito do negócio, como é que funciona, né? A leitura dos gráficos do mercado, e aí a gente começa a fazer também, colocar também nisso um gerenciamento de risco, né? E aí fica mais interessante o negócio, né? Aí eu gosto de ler gráfico, gosto de entender os gráficos, saber o que está interessante. acontecendo. Eu acho que é quase que um meio de vida, um estilo de vida, assim, Sim, né? Tem sim, gente que gosta do estilo de vida do surf, sei lá, da tribo do surf. Tem gente que gosta de sair à noite pra tecneira, sei lá. Eu sou das antigas, não sei como é que estão falando hoje em dia. Tem gente que gosta ali do sertanejo, né? Que tem aquele estilo de vida meio... O pessoal de Barretos ali, que a gente estava... É isso aí. Não é? E a gente que gosta do mercado, gosta do mercado. Gosta de ficar falando de gráfico. História e tudo mais. Exatamente. E tem aquela coisa do desafio do gerenciamento de risco. Você sabe que eu com 2 amigos, a gente foi pra Argentina e a gente foi no cassino jogar 21, que é claro que brincando, no troço mais barato que tinha lá. Mas, cara, é impressionante que você senta lá, os três traders e tudo mais, cara, todo mundo gerenciando o risco da sua forma, assim, cara, é impressionante, né, cara? Você usa isso para tudo na vida. Você usa em outras coisas, eu uso em várias áreas da minha vida, no gerenciamento do meu dinheiro, não só de trading, né? Eu uso essas coisas e uso também em outras coisas que eu faço, sei lá. É um jeito de pensar, você vai moldando e você vai se sentindo parte daquilo de algum jeito. Afinal, a gente está participando todo dia. O Almir aqui está participando todo dia do mercado. Eu acho que é todo dia. Você todo dia ali. Então, eu estou lá todo dia, ou quase todo dia também. O André, pelo menos, está falando do mercado todo dia. Não sei se você tem o hábito de operar todo dia ou não. Praticamente todo dia. Praticamente todo dia. A não ser quando está muito parado. Não, assim. Eu quando, tipo assim, se eu não estou com o meu computador, se eu acordei 15 minutos atrasado... Pra mim já desgraçou o dia inteiro, eu já não consigo, sabe, me concentrar direito, e aí eu me dou o luxo de não fazer qualquer coisa. Se eu acordo atrasado, eu opero mal. Eu já notei isso faz tempo. Aí nesses dias, se eu tenho sala, eu geralmente até aviso o pessoal, falo, hoje pra mim é simulado aqui, porque não vai dar certo. Se eu não acordo bem antes, tomo um banho, né, dou um acordado ali, não dá certo. Você falou do swing trade, as últimas recomendações lá no estúdio domingo, né? Estava falando de rompimento, né?
aquele call que vocês passaram da CSN, por exemplo, tá uma Cara, que coisa maravilha linda, aquele Domingo agora, é isso? Não, foi Agora, domingo, dia... passado. Eu vou te dizer, faz umas 2 semanas, ela subiu uns 30%, mas no meio do caminho ela soltou balanço e isso ajudou bastante, né? Sim. Então a partir daí... Pô, pra mim não tem mais nenhum, cara. Subiu 30%. Subiu... Dane-se, por que subiu, né? Aliás, Mas você vê um rompimento daquele, se eu estivesse operando swing trade, né? Eu estaria até agora também esperando um recuo, que não veio, né? Não sei como é que Não tá veio, agora, não mas veio, não não veio. veio, não veio. Não Mas veio você estava acompanhando? Você chegou a operar essa ação? Não operei porque, justamente por causa desse problema, estou focado no mini índice, não dá para parar para fazer a entrada na CSN. E o seu tio, operou isso? Cara, não sei, provavelmente sim, ele está sempre assistindo. A filha dele, que também me acompanha já há muitos anos, há mais de 10 anos, 15 anos, que gosta muito de mercado, também está sempre assistindo, pode ser que sim. O André estava compartilhando aqui que ele tem na família 2 casos, né, de deficientes visuais, que operam o mercado, que gostam e que parece que vão bem, né? Pelo que você me falou, tudo organizado. Não, vão muito bem, muito organizado, aliás, até mais do que eu, assim, com planilha de Excel, é coisa impressionante, assim, do nível de organização e, como eu falei, até mais do que eu, até porque precisa ter esses números todos certinhos, assim, é uma coisa realmente impressionante, muito bom. Quando uma pessoa tem uma dificuldade, né, o caso do Valmir aqui, talvez, enfim, o caso de tanta gente, o caso do seu tio, a pessoa desenvolve uma disciplina em algumas coisas, né, e uma vontade de fazer que eu acho que acaba ajudando a pessoa adicionalmente. O Valmir é um aluno muito bom, né, pelo que ele tem mostrado nos últimos anos, assim. Você vê que eu converso com ele lembra dos padrões, nem todo mundo é assim, né, claro, em todo lugar vai ter alunos bons, alunos ruins e tal, mas eu acredito que de certa forma a dificuldade, né, causada pela visão acaba abrindo outras portas, assim, em termos de motivação, em termos de disciplina, em termos de organização. E eu percebo que ele absorve as coisas que eu falo. Sabe quando dá gosto, assim? Você vê que você está falando e a pessoa não está lá vendo TV junto, sei lá, ela tá prestou atenção. Ele lembra das coisas que eu falo. E isso é muito legal. Nem todo mundo é assim, né? É isso aí. Então eu acho que dificuldade, às vezes, é uma coisa positiva, né? Sob certa ótica. Sim. É verdade. É isso aí. É isso aí. Gente, olha, a gente estava conversando aqui sobre o tempo, o Indec estava com problema de tempo e tal, não sei o que. Eu falei, cara, geralmente é 1 hora, né? A gente bateu 1 hora agora que a gente está falando, já são exatamente 1 hora agora. Porra, Valmir, adorei o papo, muito legal. Acho que, cara, que legal conhecer uma forma diferente de você fazer essa leitura do gráfico, uma forma diferente de se preparar, um desafio diferente, até para colocar ordem, né, a atenção que tem que ter e tudo mais. Isso só, cara, aumenta o desafio num primeiro momento, mas depois que você treina isso, né, porque isso tudo é treinável, cara, você passa a ter o mesmo desafio que todo mundo, que é exatamente vencer nesse mercado, e é esse sim um desafio muito mais complexo, né? Conseguir igualar as condições. Exato, né? Porra, a partir de muito treinamento, do desenvolvimento do teu software, e você conseguir igualar isso, cara, te deixa, com o mesmo tamanho de sarrafo na mão, dando sarrafiado em todo mundo, querendo ganhar dia dos outros, que é o que a gente faz ali o dia inteiro. Exatamente. Né? Assim, você vai ter problemas diferentes, mas vai ter também bônus proporcionais a esses problemas aí, né? Sim. Exatamente. Então, Porra, muito interessante isso aí tudo. Cara, parabéns por vencer esse desafio, desejo muito sucesso, um feliz ano novo. Aliás, obrigado. E a gente sempre termina os Gamecasts pedindo um convidado para escolher uma música pra gente finalizar. Então eu vou pedir para você... Uma música legal aí de Vida ou Morte, CPM 22. Ah, legal. Acho que CPM 22 nunca teve pedido aqui, né, produção? É a primeira vez? Então vamos lá. Então beleza, a gente vai colocar isso no final, a hora que estiver lá no Spotify vai estar exatamente com esse dado. Posso falar mais uma coisinha? Vai lá. Bom, eu nem combinei nada com ele aqui, mas eu lembro que você me falou que você tinha uma comunidade de deficientes visuais que se interessavam. Ah, legal. E aí, você ainda tem esse projeto? Ainda fala com outros? Tá bem fraquinho, viu, na verdade, viu, Ana? Porque é um nicho tão, assim, não nichado o day trade, e para cego é mais nichado ainda, né? Então, tem alguns, assim, que... Eu procuro, porque é uma coisa tão legal que eu descobri, que é acessível, eu sei que dá para cego fazer, eu sei que dá para ganhar dinheiro também com day trade, né?
que eu falei, pô, é uma dificuldade. Eu procurei muita coisa no começo, né, quando eu estava começando, né, e não tinha nada, né. Esse programa está disponível, é público, né. Então eu comecei numa rede social ali no Telegram, né, passar algumas informações para quem se interessasse, né. E porque é uma opção, até porque tem muita gente deficiente em casa, parado, procurando às vezes até alguma coisa para fazer, se desenvolver, para se ocupar, estudar, né? se ocupar, E para ter uma motivação, né? Exatamente. Todos nós precisamos fazer alguma coisa na vida. Né? A gente, e às vezes esse é um caminho perigoso, né? Se a pessoa não tiver aptidão. Exato. Mas eu aviso muito que olha, isso aqui eu não recomendo. Não é para todo mundo. Não é, porque precisa estudar. Estudar antes, opera o Mas aí simulador. tem algum canal, alguma rede social que você pode deixar o contato se alguém quiser procurar? Um e-mail, alguma coisa? Melhor e-mail, eu não tenho rede social pública, né? É o vfranca3@gmail.com, qualquer coisa, pode entrar em contato. Franca, V de Valmir. V de Valmir, Franca. Franca de França. França, isso, 3. Número 3. @gmail.com. pode entrar em contato pelo e-mail. Legal. Aranha, rede social, como é que a gente acha? Vamos lá. Felipe com 2Ps ponto Aranha no Instagram, ou meu canal no YouTube, Felipe Aranha, tudo junto, ou contato@priceaction.com.br. Né? E é isso aí, foi um prazer aqui. E mandar um abraço pro pessoal da sala do grupo lá do Telegram, da Sala do Aranha, né? Que tem uma comunidade grande lá de Como é que é o nome de da operadores. Cara, Sala do Aranha, grupo. Sala do Aranha, acho que é Sala do Aranha ou Academia do Aranha, Sala do Aranha. Sala do Aranha lá no Telegram, tem mais de 500 pessoas lá, e a gente fica falando todo dia, o dia inteiro de price action lá. Mas é livre deles lá, eles que ficam se livre, divertindo lá. E tá muito ordeiro lá, tá muito ordenado, tá muito bacana. Então eu nem me meto muito, porque pra não desordenar, né? Legal. Isso aí. Legal. Obrigado aí. Gente, então, feliz 2024 para todos nós. Pra todo mundo vamos aí, que né? vamos, muito game, pouco loss, se Deus quiser. Pouco feriado ano que vem. Pouco então, feriado ano muito que vem, pregão. para não ficar fechado. É um absurdo ficar fechado durante a semana no mercado, né? Também é. Então vamos lá, ó. Feliz 2024. Produção, valeu! Agora olhando para a câmera certa, valeu muito aí pelo ano. Tomara que seja um belíssimo ano que vem de muito Gamecast. Tchau, gente. Até mais. Gamecast. Bolsa de Valores, sem mimimi, é da... Bolsa de Valores, sem mimimi, é do trader.